Bem, para ser bem educado, boa noite a todos, não é isso? Dando sequência aqui, eu gostaria de mostrar para vocês algumas pesquisas mais que vão dar uma ideia sobre alguns dos fenômenos mais comuns que muitas vezes estão associados justamente às experiências fora do corpo. Como a Nancy disse, existe esse tal do estado vibracional, que acontece de maneira espontânea, muitas vezes, até associada à tal da catalepsia projetiva, como foi dito, mas que pode ser induzido, que pode ser provocado pela pessoa com algumas técnicas que depois, se eu tiver tempo, mostra até uns efeitos especiais que nós criamos como mecanismo didático para ensinar isso às pessoas, não é? Mas a ideia disso era justamente de ver o quê? Será que o nosso cérebro mostra alguma alteração no seu funcionamento enquanto a pessoa tem esse tal do estado vibracional? Como é difícil ter uma pessoa dentro de um equipamento, ou conectada, num caso espontâneo, então nós usamos justamente o estado vibracional quando provocado por alguém. Então quisemos ver justamente como que esse tal do estado vibracional poderia ser detectado. Mas isso nos levou também a ver e perceber outras coisas da natureza da própria tal da bioenergia. Como a Nancy mencionava aqui, por exemplo, quando uma pessoa que diz o que é possível curar outra através da energia, o que é transmitido? O que é isso? Sabemos que não é eletricidade, não é calor, não é nenhuma destas formas de energia conhecidas que nós temos aqui. Minha área é justamente de engenharia eletrônica, quer dizer, é justamente de alguém mais ou menos conectado a isso. Então, a princípio, nós usamos, e vou mostrar depois ali à frente, eletroencefalógrafo. Mas aqui ele estava só demonstrando como que as nossas ondas cerebrais, nosso estado mental, consciencial, mudaria a cada estado. Então, no caso da ressonância magnética nuclear, o que é interessante, e aqui eu vou ter que suprimir muito, porque o tempo já está bastante aqui adiantado, não sei se vocês têm alguma ideia de como é que isso funciona. Vocês veem deixa eu mostrar aqui mais de perto. Vocês veem aqui no fundo, o que na verdade é só uma bobina, um eletroímã muito grande. Produz um campo magnético poderosíssimo. Isso aqui é na verdade refrigerado com hélio líquido, entra naquele estado que se chama supercondução, produzindo um campo magnético aqui milhões de vezes mais poderoso, por exemplo, que a própria Terra. O que acontece, então, é que a pessoa deitada, ela vai ali para dentro e esse equipamento, então, faz com que todos os prótons do nosso corpo, no caso da cabeça, eles se alinhem como se fossem as bússolas nossas dentro do campo magnético. Todas as bússolas apontam para o norte, porque estão submetidas a um campo magnético. Neste caso, todos os nossos prótons apontam na mesma direção e eles entram numa espécie de um movimento, chama de precessão. Sabe quando nós rodamos um peão, ele vai perdendo a velocidade e ele começa a rodar? É justamente isso que se chama a ressonância magnética nuclear. Então todo mundo já ouviu falar de alguém, ou vocês mesmos, nós mesmos, que fomos fazer um exame de ressonância magnética nuclear. Já ouviram falar disso? Qual que é o objetivo? É não usar nenhuma forma de radiação, porque não existe, por exemplo, raio-x, isso não vai induzir mutação, isso não é perigoso, e permite obter uma imagem até dos chamados dos tecidos moles, quer dizer, não só dos ossos, e permite ter uma resolução, uma qualidade, vamos dizer assim, uma definição muito grande das estruturas de qualquer parte do corpo, mas nesse caso aqui, por exemplo, do próprio cérebro. Normalmente a ressonância, ela é usada, vou mostrar depois quando as imagens chegarem, para se ter uma ideia da imagem da estrutura anatômica dos nossos órgãos. Quer dizer, a pessoa tem, por exemplo, um aneurisma, ela tem um tumor no cérebro, mas existe uma variação, e por isso que está aquele F, que é de functional. Existe uma outra forma, na verdade é um software diferente, que faz com que a imagem, ela indique o grau de ativação de diferentes áreas do cérebro. Então, não sei se vocês já ouviram falar disso, se ouve cada vez mais sobre isso. Por exemplo, se coloca uma pessoa para fazer um cálculo mental, então certa área do cérebro vai estar mais ativa com aquilo. Os neurônios, então, quando eles se ativam, eles vão consumir mais oxigênio, e esta conversão do sangue arterial para o sangue venoso é que vai fazer, então, com que isso seja detectado pelo aparelho. Então, desta forma, começou a se ver o quê? Cada área nossa, como é que ela é ativada? Cada área do cérebro. Quando a pessoa tem memórias ou ela tenta recuperar memórias. Quando a pessoa tem uma emoção e assim por diante. Hoje em dia já se tenta ver, por exemplo, é possível detectar se uma pessoa, por exemplo, está mentindo. Hoje se vê uma série de funções, como vocês podem acompanhar aí nas revistas. Então, a nossa ideia foi justamente de usar essa tecnologia para ver quando nós fazemos o tal do estado vibracional, existe alguma mudança no cérebro físico?
Por quê? Porque essa pergunta é importante para nós, que talvez aqui seja o ponto mais importante desse trecho da nossa palestra. O que nós queremos ver é justamente como a tal da consciência, que é algo mais do que matéria, mais do que energia, além de espaço, tempo, é muito difícil nós até conceituarmos o que é a tal da consciência. Como é que isso interage com o corpo físico humano, que é feito de matéria, reações químicas, energias físicas? Como que existe a ponte entre essas duas realidades? Dentro da própria filosofia, que não tem nada a ver diretamente com a conscienciologia, eles chamam esse o problema difícil da consciência. Quer dizer, como algo não material, que para nós é de outra dimensão, controla, interage, aprende e vive através de algo que é material. Então é justamente este o ponto aqui. E claro que escolhemos o estado vibracional por ser algo que nós podemos repetir. Então vocês vão ver aqui a cobaia aqui sou eu mesmo. Então, nós usamos outras pessoas também, e esse capacete simplesmente capta as ondas de volta, de acordo com cada procedimento que a pessoa faz. Então aqui eu quero mostrar a imagem funcionando. Mostrar para vocês. Quer ajuda, não? Só um instantinho aqui. Período de repouso pré-OLVE, OLVE número 4. Vou mostrar aqui. 19 de dezembro de 2009, Wagner Alegretti. Isso aqui é a Nancy, na sala de comando, acompanhando o experimento. Então veja como é que foi feito isso. Vou ter que suprimir bastante aqui. Dentro do tempo que nós planejamos para cada sessão, o primeiro terço, aproximadamente de uns 30 segundos, seria a pessoa, nesse caso eu, completamente relaxado, sem fazer nada. O segundo terço, eu fazendo um procedimento, que depois, se tiver tempo eu mostro para vocês, de mover as nossas bioenergias, como foi citado antes aqui, dentro do corpo, a princípio devagar, e depois começar a acelerar, até que nós induzimos um fenômeno de ressonância das energias, que é justamente o estado vibracional induzido, que pode até provocar, muitas vezes, várias formas de parapsiquismo, pode provocar até a tal da experiência fora do corpo. E o terço final, aproximadamente mais ali, acho que era 1 minuto, mais ou menos, era a pessoa sem fazer absolutamente nada. Então o que vocês veem aqui é a estrutura do meu cérebro. Vocês veem várias imagens, porque o aparelho faz como se fosse diferentes fatias, diferentes cortes em diferentes alturas, em diferentes pontos. Ali vocês podem ver, por exemplo, a altura dos meus olhos, até o nariz, até o topo da cabeça. Tá? Então, no início, enquanto está esse tempo inicial, não se vê absolutamente nada. Por que isso é importante? Mostra que simplesmente estando lá, com os pensamentos normais que nós temos, não chegou ao ponto de criar nenhuma espécie de sinal ou de evidência maior. Num determinado momento, que a Nancy está controlando pelo relógio, me avisa por um fone de ouvido que está na hora de começar a fazer a OLVE. OLVE é o nome que nós damos a essa técnica de mover as energias. Então, saltando aqui um instantinho, deixa eu falar isso agora. Tá? Eu posso só com o tempo. Aí eu começo a fazer a OLVE. E vocês vão ver, mais para o final, começa a aparecer. Conseguem ver umas manchas coloridas? Aqui. Aqui no computador aparece com cores mais vivas. Mas mais para o final, deixa eu dar uma pausa aqui. O que é interessante é que quando não se diz, comece a fazer a OLVE, começa a mover as energias. Começam a aparecer algumas imagens, sim, mas se vê que existe um tempo para que isso comece realmente a aparecer no cérebro. Mesmo depois, quando ela disse, termine o procedimento do movimento das energias, essas imagens continuam aparecendo. Por quê? Essa técnica tem uma pequena deficiência. A ressonância magnética, até a funcional, ela permite uma resolução espacial muito boa, quer dizer, nós podemos ver exatamente em que área do cérebro, com precisão de uma fração de centímetro, mas ela tem um atraso, ela tem uma falta de precisão no tempo, que é o contrário justamente do eletroencefalógrafo, que te dá uma precisão no tempo muito boa. Se tem uma mudança de pensamento ou no nosso procedimento mental, acusa-se praticamente imediatamente. Mas a eletroencefalografia não permite o posicionamento ali muito preciso de onde isso acontece no cérebro. De qualquer forma, no final, que é o que mais importante para nós, e claro, eu estou suprimindo muitos dados interessantes, vocês vão ver justamente
Se observa ativações muito intensas em certas áreas, mas aqui, isso, claro, foi um experimento de dezenas que nós fizemos. Nós repetimos isso muitas vezes em diferentes condições, com diferentes pessoas. Mas se vocês observarem, nós temos um problema aqui muito sério. Esta máquina, foi criada, ela é feita para detectar imagens dentro do cérebro. Então, algo como isto, que vocês veem aqui, estão vendo isto? Fora da cabeça, não deveria acontecer. Tanto que o médico, o radiologista que estava conosco, o dono dessa clínica, que nos emprestou, deu o tempo da máquina, ele disse, algum problema, um artefato. Repetimos e repetimos e repetimos, e acontecia do mesmo jeito. Caso não houvesse o movimento das energias, esse tipo de artefato não acontecia. Então nós pensamos, parece que a tal da energia está alterando não só as características fisiológicas dos neurônios, como funcionam, mas estariam criando como se fosse um campo ao redor da própria cabeça. Então vejam só que uma coisa interessante. Se voltamos aqui, vocês vão ver uma outra imagem, claro, uma imagem estática, mais precisa, de uma das vezes que nós fizemos esse procedimento de mover as energias. Vejam o quanto das imagens aparecem do lado de fora. Mas o que é interessante, que a máquina é toda baseada em computação, em estatística, vocês observam que foi feito um círculo aqui e outro aqui, com umas áreas de estudo. E aqui existe vamos dizer, um tratamento matemático e estatístico, justamente no período, o terço central, enquanto eu estou movendo as energias, é que vocês observam que existe uma variação maior do sinal da ressonância magnética nuclear. Agora, o que existe de interessante aqui? Nós tivemos a seguinte ideia. Bem, em vez de só mover as energias e tentar criar um estado vibracional, o que acontece então se nós tentarmos exteriorizar a energia? Lançar a energia para fora? E obtivemos um efeito ainda mais intenso, que vocês veem aqui, e que se eu for ao vídeo, vocês vão ver aqui. É interessante. Aqui eu vou suprimir também. Repouso pré-exteriorização. Vocês podem ver aqui, ela disse repouso pré-exteriorização. Durante um bom tempo, praticamente, vocês vão aqui, não existe nenhum sinal. Num determinado momento, a Nancy me diz, exteriorize. Então começa a exteriorizar, ou transmitir energias, como uma pessoa faria para curar outra, por exemplo, ou para limpar as energias do seu ambiente. E nós começamos a observar, então, algum sinal. No final, para economizar tempo, vamos colocar assim, vocês vão ver que isso vai crescendo, desculpe aí a imagem balançando, mas veja só no final, o que acontece? Isso é só um momento final, porém... Olha só as imagens fora, não só dentro, mas fora. O nosso amigo, esse médico, vocês podem imaginar o que ele disse, não é? Ele disse, vocês quebraram minha máquina. Uma máquina que custa quase $1 milhão. Não é isso? Custa $1.000 e tantos por dia só para mantê-la funcionando, quer dizer, desligada sem usar. O que ele disse? Disse de brincadeira, claro, mas ele falou, bem, aqui vocês não precisam de um médico, mas vocês precisam de um físico. Por quê? O que acontece que muda as características quânticas dentro do núcleo das moléculas dos átomos, melhor dizendo, que estão no ar. Então, claro, nós repetimos e começamos a ver, bem, então essa tal da bioenergia, prana, chi, altera características da matéria? Para nós, claro, até para um xamã, até para um curador ou curandeiro, isso é uma coisa muito óbvia, mas na ciência não se tinha encontrado até agora uma forma de repetir isto, que seja uma maneira mais objetiva. Então, seguindo, nós usamos aqui uma outra possibilidade. Na ressonância magnética nuclear, eles usam uma garrafa d'água que é chamada do Ghost ou do Phantom, melhor dizendo, em que essa garrafa d'água é colocada no lugar da cabeça da pessoa, do corpo da pessoa, entra dentro da máquina, e como é um meio inerte, não vivo, não varia, eles ajustam a máquina, calibram. Então a quantidade de amplificação, a intensidade do campo magnético, ajustam tudo para que a máquina não esteja muito insensível. Se ela estiver sensível demais, começa a captar ruído, eles ajustam tudo. Então eu tive a ideia, bem, se eu exteriorizar, transmitir energias para esta água
o que vai acontecer? Então aqui vocês vão ver o arranjo como é que foi, não é isso? Bem, vocês podem imaginar, passaram umas 2, 3 horas nisso, me deu uma dor nas costas das piores que eu já tive. Fica a garrafa aqui, dentro dessa bobina que capta a tal da ressonância. Tudo isso entra dentro da máquina, desse túnel claustrofóbico, para quem já esteve ali dentro sabe como é que é. E qual foi o procedimento aqui? Similar ao anterior. Durante cada uma das pequenas sessões, o primeiro terço era não fazendo absolutamente nada, eu com as mãos ali, inclusive por fora desse capacete, dessa bobina secundária, justamente para observar se simplesmente a presença das minhas mãos induziria algum tipo de resultado. Nada, não apareceu absolutamente nada. No segundo terço, eu começaria a exteriorizar energias, transmitir, e depois observaríamos o que aconteceria, e até no terceiro terço, que é depois, quando eu paro de fazer isto. Então, apertava-se o botão, isso entrava ali para dentro, e vocês vão ver aqui agora o vídeo que é, que é interessante. Repouso da sessão número 3, Wagner Alegretti, usando um Phantom para registrar energia. Este é o momento de repouso. Como vocês podem observar, agora em vez do cérebro, com todas as suas estruturas, não é isto? Seus ventrículos, aquelas áreas escuras onde o líquido cefalorraquidiano circula, o que nós temos são só círculos cinzas, porque, na verdade, é uma garrafa com água e a máquina faz como se fosse diferentes cortes daquele meio inerte. Durante o início, não tem resultado nenhum. Depois, quando a Nancy me disse, energiza, mais ou menos por aqui, eu começo a transferir energia. O som que vocês escutam é justamente dessa grande máquina funcionando, e começamos a observar umas manchinhas coloridas aparecendo. Isso vai continuando, e vocês vão vendo que vou saltar alguns pontos. Vocês vão ver que vai ficando cada vez mais intenso. Aqui. Mais. Bem, quando chega mais lá para o fim, olha só o que aparece aqui. Então o que quer dizer isto? Essa é só uma ilustração, quer dizer, um efeito gráfico. Não é porque essa luz tem aparecido mesmo visualmente, é simplesmente como o computador ilustra que alguma característica da água, a nível quântico, dentro do núcleo, mudou lá. Qual que é a relevância para nós disto? Isso pode parecer simplesmente um detalhe técnico. É que essa tal da energia chamada prana, chi, orgônio, fluido vital, fluido magnético, magnetismo animal, e tem uma lista de mais de 100 sinônimos diferentes, ela até hoje não tinha sido detectada de uma maneira mais objetiva. Pessoas podem sentir, plantas têm um crescimento mais rápido sob essa energia, pessoas já conseguiram, por exemplo, desacelerar a reprodução de bactérias dentro de um meio de cultura, várias coisas secundárias, mas não uma medida mais direta da energia. Esta energia para nós nos parece interessante, importante de ser estudada, porque é justamente uma das formas de nós, quem sabe, detectarmos, indicarmos, medirmos a presença da tal da consciência que nós falávamos antes. Muita gente chama, por exemplo, o que nós chamamos de consciência é o que muita gente chama de alma, espírito, essência, ego, e aí vai uma lista muito grande. Então, a consciência em si, tudo indica até agora que nós não tivemos meios ou formas de nós detectarmos diretamente. Mas, através desta energia, segundo o nosso modelo, é justamente como a consciência se conecta a um corpo físico como o nosso, e nós somos vivos justamente por causa dessa energia. Nós saímos do corpo e temos a projeção de maneira espontânea, como muita gente tem durante a noite, a Nancy explicava isso, de maneira provocada, porque existe uma mudança nessa tal dessa energia, de algum fator que nós ainda não compreendemos bem. Então, outros corpos mais sutis, eles se desconectam e eles saem do corpo. As pessoas podem ter telepatia por causa dessa conexão energética. Uma mãe ou um gêmeo, às vezes, sente o que está acontecendo, no caso da mãe, o filho. O gêmeo pode sentir o que acontece com o seu irmão gêmeo a uma distância muito grande. Muitas vezes o que acontece lá, a pessoa sente aqui. Não é só a telepatia, mas é uma espécie de uma empatia, uma assimilação simpática, por causa dessa conexão energética. E claro, existe uma lista muito grande
de fenômenos que até agora eram mais complicados de serem estudados, eram estudados praticamente através de meios estatísticos, não é isso? A telepatia, a clarividência é estudada com cartas, depois se contava o quanto aquilo desviava simplesmente vamos dizer, da coincidência, da chance pura. Mas talvez através disso nós possamos chegar a um ponto mais direto. Porque, por exemplo, se nós admitirmos esta hipótese de que nós somos mais do que o corpo físico, saímos do corpo espontaneamente algumas vezes, intencionalmente um pouco menos, mas ainda assim, como é que essa tal dessa consciência controla o cérebro físico? Quer dizer, se eu fizer um ato como este, qualquer médico vai dizer, bem, o cérebro aqui, um neurônio da área motora, enviou um impulso e a mão fechou. Bem, alguém poderia perguntar, mas por que aquela área específica então emitiu esse primeiro impulso? Porque justamente a consciência, através desses outros corpos sutis, mas através de energia, provoca alguma mudança nos nossos neurônios, talvez semelhante a isso que nós vemos aqui, de tal forma que nós podemos fazer um movimento como este. Quer dizer, esta é uma forma que nós vemos, não tanto para provar a existência das energias, mas quem sabe até também, não é isso, com a acumulação de mais fatos, mas justamente porque nos dá uma maneira de estudar uma série muito grande de fenômenos que até hoje foram muito difíceis de serem estudados. Como eu disse, não é tanto para provar, porque vocês sabem, quando a pessoa ela é cética daquele tipo de carteirinha resistente mesmo, não adianta a maior prova que você possa dar na frente dela, porque ela rejeita a prova. Eu dou muitas vezes esse exemplo, todos vocês já ouviram falar de Galileu Galilei, não é isso? Vocês sabem que a Inquisição foi atrás dele porque ele começou a dizer que nem tudo girava em torno da Terra, porque ele desenvolveu, ou melhor, aperfeiçoou o telescópio, a luneta, apontou na direção de Júpiter e começou a ver que tinha uns pontinhos luminosos, como pequenas luas, girando em torno de Júpiter. Bem, o Papa, a Inquisição foi atrás dele, e no meio do processo todo dele, ele montou a luneta durante a noite, apontou para Júpiter e convidou os bispos da época para olhar através da luneta, que ele poderia então provar o ponto de vista dele. Vocês sabem o que os bispos da época fizeram? Se recusaram a olhar através da luneta. Inteligente, não é isso? Então, vocês vejam, por melhor que seja a prova, sempre vai depender do grau da capacidade mental da pessoa de entender, aceitar aquela prova. Quanta gente ainda acha, por exemplo, que não se deve vacinar as crianças, quando a gente acha que o ser humano nunca chegou à Lua, quanta gente ainda acha uma série de coisas. Tem gente nesse planeta que ainda acha que a Terra é plana, para vocês terem uma ideia. Não é isso? Independe das provas. Mas nós achamos que através desta e de outras formas, nós podemos aprofundar muito mais dentro do estudo desta área toda. Agora, claro, nós estivemos aqui falando dos estudos mais científicos. Agora, qual é a relevância disso tudo para o indivíduo? Quer dizer, para cada um de nós, mesmo que não sejamos cientistas disso tudo. Eu pergunto, caso vocês hoje à noite saiam do corpo depois de tanta discussão aqui, não sei se alguns já vão ficar com medo por causa disso, só de ter mencionado, já vai ter gente que não vai querer dormir hoje à noite. Mas vamos supor que vocês tenham uma experiência, não é, desta de se sair do corpo. O que vocês pensariam, como é que veriam a própria vida? Mudaria de alguma forma, alguma coisa? O que vocês fariam? Mudariam a maneira de ver a vida vocês próprios? Estou tentando encontrar aqui uma experiência, uma simulação. Deixa eu ver aqui. Opa, desculpa.